Quanto você teria que receber para aguentar trabalhar com um psicopata? Todo mundo tem história com chefe chato, mas os caras que eu vou mostrar nessa lista se superam, cara. Vão fazer o seu pior chefe parecer a Madre Teresa de Calcutá. Tem chefe aqui que literalmente partia a progressão. E tem um também que meio que tirava sua privacidade. Ele achava que era dono da sua alma. Pra falar a verdade aqui, é um bando de filha da p... Bem-vindo ao canal Pós-Expediente, o canal para você assistir depois do trabalho ou quando seu chefe chato deixar. Vou fazer uma proposta aqui para você. Você assiste esse vídeo inteiro. Se você vê que nenhum desses chefes chega aos pés do seu chefe chato, você comenta aqui o que o seu chefe chato faz, para você ou para os seus colegas. Agora, as pessoas que eu mostrar nessa lista forem piores que o seu chefe, você deixa o like. Combinado? Então partiu pro vídeo. O primeiro da lista é o nosso gênio da Apple, Steve Jobs. O cara era visionário e super inteligente, mas nos bastidores ele deixava as pessoas muito desconfortáveis. Ele botava medo nas pessoas. Se o iPhone soltasse laser, ele seria o Capitão Pátria da Apple. Só que calvo. Dizem que ele era famoso por humilhar seus funcionários. Meio que assim, do nada. Se ele perguntasse algo pra você e você não tivesse uma resposta genial, ele falava na sua cara que seu trabalho era um lixo. Olha, se ele falasse isso pra mim, ele ia chegar e ia falar, seu trabalho é um lixo. Eu ia pegar e falar, ué, sua empresa também é, seu trabalho nela, tá ligado? Teve uma vez em 1981 que ele fez uma reunião pra falar sobre o computador Macintosh. E dizem que nessa reunião ele pegou tão pesado que o pessoal saiu chorando de lá. E eu não tô falando de crianças, eu tô falando de engenheiros formados. Então, o que será que ele falou nessa reunião? Ele deve ter pegado muito pesado. Porém, tem uma coisa que eu acho engraçado nele. O nome dele é Steve Jobs. O nome dele é literalmente empregos. Como que o cara tem o nome empregos e trata seus empregados tão mal, cara? Depois dessa, eu só vou passar a usar Android mesmo. Vamos para o segundo da lista. Ele também é bilionário, ele é careca, ele é movado e não estou falando do Lex Luthor. Estou falando do nosso amigo Jeff Bezos. Sabe aquelas apresentações de PowerPoint que você usa para facilitar a sua vida e a vida de quem está assistindo? Então, na Amazon, o Jeff Bezos meio que proibiu isso porque ele falou que é coisa de preguiçoso. Ele falou que é fácil você ficar na frente do PowerPoint e dizer que sabe alguma coisa. Meio que é nessas palavras que ele disse. Ele meio que falava, nada de tópicos, eu quero um memorando de 6 páginas. E antes de começar uma reunião, ele deixava 30 minutos para a pessoa meio que em silêncio ler esse memorando. Essa é a coisa mais idiota que eu já vi, porque deve ser coisa antiga, né, de 1900 e bolinha. Porque se ele pede um memorando hoje em dia de 6 páginas, eu faço um prompt tão brabo no, sei lá, no chat GPT, crio um memorando e falo assim pra ele, você quer um memorando de 6 páginas? Bato na mesa assim, toma de 12 páginas aí, eu sou otário. Ele ia pegar e ia ler, daí ele ia falar, nossa, quem escreveu isso aqui? O Shakespeare. Os cabelos da cabeça dele iam nascer de novo só pra ver o que tá acontecendo. Dizem também que o Jeff Bezos não atura erros, ou seja, cada erro que você cometia era motivo de humilhação pública. Ele meio que implementou um sistema de ranking de funcionários. E quem estivesse mais abaixo do ranking é meio que demitido. Não sei como que funcionava esse ranking, mas eles comentavam assim em reuniões quem estava abaixo do ranking na lista. E também fala, tipo, os gerentes comentavam um com o outro quem que era o pior ou melhor funcionário. E isso realmente é muito tóxico, né, para uma empresa. Ele também tinha mania de falar algumas frases tóxicas barra sarcásticas. Tipo, por exemplo, por que você está desperdiçando a minha vida? Ele mandava uma dessa. Ou, eu sinto muito, eu tomei minhas pílulas estúpidas hoje. Nada a ver, cara. Bom, o terceiro da nossa lista não toma pílulas estúpidas. Ele só toma tarja preta mesmo. Harvey Weinstein. Ele era um chefão lá de Hollywood, né?
da Miramax, e ele era conhecido por ataques de fúria. Para entrar no escritório dele, você tinha que estar preparado. Mas não era só por causa da bronca que ele ia te dar, mas por coisa pior que ele fazia. Sabe o que ele fazia quando ele tava, tipo, tendo esses ataques de fúria? Não. Ele tacava o que tinha, tipo, na mesa assim, ó. Tacava o que tinha nos seus assistentes. Ele tinha um hábito feio de tacar um cinzeiro assim de cristal, em seus assistentes. Ou quando o cinzeiro não estava à vista, ele tacava telefone, grampeador, etc. Só não tacava a mãe. Pô, se ele gosta de tacar as coisas, por que que não entra na Olimpíadas, tá ligado? Tem arremesso com vara, tem arremesso de disco. Lá ele ia se dar bem. Mas os ex-assistentes dele meio que tacaram o pau nele num documentário que foi feito dele. E falaram que ele fazia bullying, gritava, xingava. Se o roteiro não era do gosto dele, ele ficava bravo. Mó carrasco mesmo. Na edição, ele atrapalhava muito na edição. É meio que fazia corte, assim, que ninguém pediu, ele fazia os cortes. Os caras até apelidaram ele de alguma coisa com tesoura lá, que eu não sei. Mas ele hoje em dia está muito bonzinho, ele não grita com ninguém, porque ele está preso. Eu duvido muito ele gritar com um cara de 1,90 m na cadeia. Provavelmente ia apanhar muito. Agora vamos para a quarta da lista. Agora é uma mulher, agora é chefa. Leona Helson. Mas ela só, adivinha, é bilionária também. Hoje em dia eu não sei. Mas parece que todo mundo dessa lista é bilionário. Pô, só eu que não sou bilionário. Ela é bilionária porque ela era dona de rede de hotéis em Nova York. E o padrão dela não era perfeição. O padrão dela era impossível. Uma vez ela demitiu uma funcionária dela só porque encontrou um fio de cabelo no chão. No chão. Não foi nem na cama, tá ligado? E é a história verdadeira. Ela inspecionava todos os quartos, ela inspecionava pessoalmente. E se ela encontrasse um fio de cabelo, ela humilhava a pessoa na frente de todo mundo. E também, depois disso, ela pegava e demitia. Não basta só a humilhação. Mas os funcionários dela se vingaram no final. Ela e o marido dela meio que, tipo, reformava a mansão deles, só que usava o dinheiro da empresa. Por exemplo, eles compraram acho que, eles compraram uma mesa de prata de US$ 45.000. E depois pegava e colocava na conta do hotel. Daí colocava como despesa de negócios. Como ela tratava todo mundo como um lixo, os funcionários meio que pegaram essas notas que ela emitia, falando que era do hotel, mas era para uso pessoal, meio que para não pagar imposto, alguma coisa assim. Daí quando começaram a investigar eles, ela e o seu marido, meio que os funcionários pegaram e entregaram assim de bandeja tudo. Daí meio que ela acabou sendo presa e o marido também. Agora eu quero ver ela reclamar do fio de cabelo lá na cadeia. Eu já trabalhei com uma pessoa parecida com essa mulher. Tipo, que não podia ver um fiozinho assim, já xingava e também ela ia nos quartos ver. É meio que eu fui trabalhar na governança, né? Limpando os quartos. E foi no meu primeiro dia, primeiro e último. Eu fui lá, daí eu vi os outros funcionários comentando, né? Que jeito que a mulher é, que ela é chata, que não sei o quê. Meio que eu nem tive muito contato com a mulher. Foi bem pouco. E o pouco que eu tive contato com ela eu já não gostei, tá ligado? Daí na hora do almoço, peguei, almocei. Daí eu falei, quer saber? Eu não tô me sentindo muito bem aqui. Peguei a bicicleta e estão esperando eu até hoje lá pra limpar os quartos. Quinto da lista agora é Henry Ford. Esse último da lista pode ser, tipo, muito brabo no empreendedorismo, mas o cara é tipo, é o pior, assim. Eu acho que é o pior da lista aqui no quesito privacidade também. Porque, tipo, quando você tá em casa, você quer relaxar, você quer descansar. Você não gosta quando o chefe fica mandando um WhatsApp, tá ligado? Só que o Henry Ford, ele ultrapassava isso muito.
também não tinha WhatsApp na época, mas ele dava um jeito pra piorar a sua vida. Ele meio que, uma época, ele pegou, aumentou o salário dos funcionários para $5 por dia. Bom, na época era uma fortuna isso. Mas tinha uma pegadinha, você tinha que ser um cidadão modelo, digamos assim. Então ele pegou e contratou 50 inspetores que iam sem avisar na sua casa para ver como é que estava a sua vida, se você era um cidadão modelo. Os inspetores iam na sua casa e ia ver se você bebia, se você estava guardando dinheiro, se a sua esposa limpou a casa, ia ver tudo. E se um inspetor, tipo, visse uma garrafa de bebida ou sua casa bagunçada, é rua. Ele mandava embora na hora. Bom, os inspetores implicavam com garrafas de bebida, pelo que eu vi e pesquisei aqui, é por causa da época da lei seca. Então, meio que os inspetores achavam ruim por causa disso, né? Meio que ficou sem sentido e eu queria falar aqui. E também eu quero que você dê uma olhadinha aí no primeiro comentário fixado. Se tiver um e-book aí, é para você que é CLT. Dê uma olhadinha que você vai gostar. Caso não tiver, é porque eu não escrevi ainda, porque 6 por 1 é foda. E agora fica a pergunta: quem inspecionava a casa do inspetor? Né? Eu acho que ninguém, né? Ele é obcecado por controle, porque ele já chegou aqui no Brasil a criar uma cidade que chamava Fordlândia. Lá, tipo, os brasileiros eram obrigados a comer comida americana, não podia beber e também não podia ter mulheres por perto. Resultado, deu muito ruim pra ele. Tipo, tudo bem você mexer com as outras pessoas, mas você vai mexer com brasileiro em questão de trabalho, se ferrou bonito. Mas lembre-se da nossa aposta, hein? Eu vou estar aguardando seu comentário aqui. Se o seu chefe for pior que desses aqui da lista, você comenta. Agora, se eu ganhei a aposta, você deixa o like aí.